Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Vai multar? Palmeiras define se aplicará punição a Flaco Lopes por polêmica no Choque Rei. O Choque Rei do último domingo 3 não valeu nada para o Campeonato Paulista, afinal tratava-se da penúltima rodada da primeira fase. Mas o que Palmeiras e São Paulo fizeram dentro e fora de campo serviu para apimentar a rivalidade. O placar de 1-1 foi bastante questionado pela diretoria do São Paulo. O presidente Júlio Casares, o diretor Carlos Belmonte e os jogadores Caleri, Rafinha e Wellington Rato xingaram bastante o trio de arbitragem no vestiário. A reclamação dos donos da casa foi por conta de não marcação de pênalti de Piquerez em Luciano já no segundo tempo de partida no Morumbis, isso sem falar da não expulsão de Richard Rios em Pablo Maia e da penalidade assinalada a favor do Alviverde. O goleiro Rafael saiu da pequena área para interceptar um cruzamento e acabou acertando um soco na cabeça de Murilo, que ganhou no alto. Segundos antes de receber o choque do rival, Rafael Veiga converteu a cobrança para o placar ficar 1-1. Após a partida, o técnico Abel Ferreira não pôde dar sua entrevista coletiva por decisão polêmica da direção do São Paulo. Certamente, eram de se esperar questões relacionadas a decisões controversas do português. Nas redes sociais, milhares de palmeirenses não gostaram de Abel tirar Aníbal Moreno e Veiga faltando 20 minutos de jogo pela frente. A entrada de Gabriel Menino e Rony pouco surtiram efeito. A propósito, quem também não gostou de ter sido substituído foi Flaco Lopes. Artilheiro do Verdão em 2024 com 7 gols, o centroavante não concordou com Abel e foi flagrado jogando sua camisa contra o banco de reservas. O petit de Flaco não é novidade, no que diz respeito a jogadores do Verdão. Recentemente, o próprio Veiga não gostou de ter sido substituído, assim como o volante Zé Rafael e o também atacante Dudu, ainda em 2023. Muitos torcedores reclamam da implicância do luso com Flaco. Uma comparação com Rony, hoje na reserva, é frequentemente executada, já que Abel preserva seu camisa 10 em vários momentos. Muito se falou que Flaco poderia ser multado pela irritação no banco após ser substituído. O Bolavip Brasil apurou que a diretoria do Palmeiras entendeu o ato como consequência do calor do momento. Ninguém gosta de sair, é super normal o jogador querer ficar em campo, disse uma fonte à nossa reportagem. O argentino se tornou titular do ataque ao lado de Endrick, que ontem jogou de forma bem diferente, quase como ala. Dessa forma, o Alviverde trata o assunto como normal e não há previsão de punição para o argentino de 23 anos, assim como não houve com os atletas citados anteriormente. Após sondagem do exterior, Richard Rios tem futuro definido no Palmeiras. Ao lado de Santos e Portuguesa, o Palmeiras está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Verdão, inclusive, é o líder geral do torneio, com 25 pontos conquistados. No último domingo 3, o time comandado por Abel Ferreira foi até o Morumbis para encarar o São Paulo. Foi o reencontro das equipes depois da decisão da Supercopa do Brasil. O Palestra saiu atrás do placar depois de ver Alisson marcar para os donos da casa aos 25 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, após pênalti polêmico, marcado a favor dos visitantes, Rafael Veiga converteu e deixou tudo igual. Com o resultado mantido até o final, o Palmeiras se manteve na ponta da tabela e ainda prejudicou o rival, que terá de ganhar na última rodada da primeira fase para poder avançar para o mata-mata. No início de 2024, rumores deram conta de um interesse de clubes do México em Richard Rios, que sequer completou um ano de clube, chegou à academia de futebol no fim de março do ano passado. Sendo um dos pilares do time de Abel Ferreira, o camisa 27 poderia deixar o Allianz Parque. Sim, poderia. Nesta segunda-feira, 4, foi publicado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF, o novo contrato do meio-campista. Agora, Richard Rios tem vínculo com o maior campeão do Brasil até o fim de 2026. Além disso, o colombiano recebeu um aumento salarial que simboliza a valorização do trabalho que o atleta vem desempenhando. Ao contratar Rios junto ao Guarani, o Palmeiras desembolsou R$6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta. Já no início deste ano, adquiriu mais 10% desse passe por R$1,5 milhão. Deste modo, os direitos de Richard são divididos da seguinte forma: 70% do Palmeiras, 14% do Guarani, 6% do Flamengo, seu clube formador, e 10% são do próprio atleta. Apesar das sondagens, nenhuma proposta oficial chegou à mesa do Palmeiras por Richard Rios.
A janela de transferências fica aberta até o dia 7 deste mês, ou seja, está em sua reta final. Com o fim da janela se aproximando, clubes correm contra o tempo para reforçar seus respectivos elencos. O Verdão não tem nenhuma negociação de fato avançada, apesar do interesse em Maurício, do Internacional, por exemplo. O jogador do Colorado é cobiçado pelo Flamengo também, assim dificultando ainda mais as movimentações do Porco neste sentido. As conversas seguem nos bastidores, mas sem muita evolução nos últimos dias. Palmeiras é avisado sobre situação complicada de Caleri e Matheus Delgado Candassa. O clássico entre Palmeiras e São Paulo, que foi disputado no último final de semana, foi extremamente disputado, terminando em 1-1, mas com inúmeras polêmicas, que não ocorreram apenas dentro das quatro linhas, se estendendo aos vestiários. Por conta disso, segundo apurou a ESPN, Caleri pode ser denunciado ao TJDSP, Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, pela participação na confusão ocorrida no túnel, em decorrência de imagens. Isso ocorre pelo fato de que o árbitro Matheus Delgado Candassa reportou diversos xingamentos por parte de dirigentes e atletas do São Paulo, que não estavam relacionados para o duelo, como também o lateral direito Rafinha e o meia-atacante Wellington Rato. Suspenso, o centroavante participou de confusão e também disparou palavras contra a arbitragem, como mostram imagens às quais a fonte acima citada teve acesso, já que não foi citado na súmula de Candassa. Neste momento, Procuradoria do TJDSP está analisando tudo e pode oferecer denúncia ao tribunal, mesmo sem o camisa 9 constar no documento oficial entregue pela arbitragem à FPF, Federação Paulista de Futebol. O problema do rival pode ficar bem grande, haja vista que se o processo for adiante, o gringo será julgado e pode levar multa e ou gancho, o que traria um prejuízo absurdo, ainda mais perto da fase mata-mata. Justamente por não ter sido incluído na súmula, ao contrário, diferente da dupla citada, da mesma forma que Carlos Belmonte e Júlio Casares, tudo pode ser caracterizado como omissão por parte do árbitro. Esse erro, acima descrito, pode fazer com que Matheus Delgado Candassa possa ser incluído no julgamento no TJDSP, com possibilidade de suspensão no estadual, ou seja, também ser prejudicado na carreira. Informo que ao final da partida, a equipe de arbitragem foi interceptada no túnel que dá acesso aos vestiários dos árbitros por diversos dirigentes e atletas, não relacionados, do São Paulo FC. Foram proferidas as seguintes palavras pelos dirigentes Fernando Bracali Ambrogi, Carlos Belmonte Sobrinho e Júlio César Casares: safados. Que pênalti foi esse? Sem vergonhas. Filhos da P asterisco asterisco asterisco. Vão tomar no C asterisco asterisco asterisco. Você não vai ficar em paz. Desgraçados. O Abel apitou o jogo hoje. Foram identificados também os atletas não relacionados para a partida: senhor Márcio Rafael Ferreira de Souza Rafinha, proferindo as seguintes palavras contra a equipe de arbitragem: vai tomar no C asterisco asterisco asterisco. Como tá um pênalti desses? Safado. Você nunca mais vai apitar aqui. E o senhor Wellington Soares da Silva, Wellington Rato, proferindo as seguintes palavras contra a equipe de arbitragem: safado. Vai tomar no C asterisco 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 asterisco. Filho da P asterisco asterisco asterisco. Informo ainda que foi necessária a intervenção do policiamento local com escudos para a retirada das pessoas acima mencionadas. Leila dá aval e Palmeiras toma atitude após agressão verbal de diretor do São Paulo. O choque rei do último domingo, 4, terminou empatado e com um mar de agressões e palavras ofensivas disparadas nos bastidores do Morumbis, tanto por atletas do São Paulo como por membros de sua diretoria. O presidente Júlio Casares também esteve à frente da balbúrdia causada no túnel que dá acesso ao vestiário dos árbitros. O problema foi parar na súmula, devidamente detalhado pelo árbitro Matheus Delgado Candassa, que apontou os exageros cometidos após a polêmica partida, como apontou matéria do Bolavic Brasil. No entanto, uma das agressões verbais ocorridas na intempestiva atitude dos diretores do rival se destacou e ganhou resposta oficial do Palmeiras. O diretor executivo Carlos Belmonte passou do tom e disparou a seguinte frase: safado do C. O Abel apitou para vocês, este português de merda. Na tarde deste segunda-feira, 4, o maior campeão do Brasil utilizou suas redes sociais para condenar o que aponta como uma atitude xenófoba de Belmonte, que utilizou a etnia do comandante do Verdão para expressar sua raiva. A Sociedade Esportiva Palmeiras estuda as medidas legais cabíveis contra o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, flagrado xingando de forma xenófoba o técnico Abel Ferreira após o jogo de ontem no Morumbis.
Não há justificativa para as palavras baixas e preconceituosas escolhidas pelo dirigente são paulino com o intuito de depreciar um profissional íntegro e vitorioso, que vive no Brasil há mais de 3 anos, iniciou a nota. Fundada em 1914 para agregar as diversas vertentes de imigrantes italianos que construíam o Brasil no começo do século XX, o Palmeiras fez questão de destacar sua origem popular e como o ataque específico a pessoas é algo que não se tolera no clube. O Palestra Itália nasceu pelas mãos de imigrantes que resistiram à intolerância para que o clube não morresse. A nossa história foi construída com o amor e a dedicação de jogadores, profissionais e torcedores de diferentes nacionalidades e etnias, sem distinção. Repudiamos, portanto, qualquer tipo de discriminação, quanto mais ofensas que incitem a aversão a estrangeiros, enfatiza a postagem do Palestra. O estímulo à violência também foi duramente reprovado pelo clube, que lembrou de recentes situações que causará consternação no futebol brasileiro. Como exemplo, foi citado o ataque ao ônibus do Fortaleza. Não é segredo que o futebol brasileiro atravessa um momento perigoso, com casos cada vez mais frequentes de violência, como o brutal ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza há menos de 2 semanas, e a morte de um torcedor em Belo Horizonte, MG, no último sábado. 2. Neste cenário complexo e desafiador, cabe a quem comanda o compromisso com a responsabilidade, não com o ódio, destaca o Verdão. A postura de Casares também foi citada. Desse modo, lamentamos também a postura do presidente do São Paulo, Júlio Casares, que, em um pronunciamento raivoso na zona mista do estádio, desrespeitou gratuitamente o técnico Abel Ferreira. Trata-se de um comportamento inadequado e incompatível com quem ocupa um cargo de tamanha relevância. O desequilíbrio, a insensatez e a histeria somente potencializam a violência que todos, juntos, deveríamos combater. Vale lembrar que a partida, com lances polêmicos, rendeu muito debate nas redes sociais. O ex-goleiro Marcos foi sincero sobre os lances que agitaram os bastidores, mas não deixou de mandar um recado para a torcida do São Paulo. Deixando de lado os assuntos sobre a arbitragem, outra situação chamou atenção em relação ao desempenho do Palmeiras. Mais precisamente sobre a postura de Abel Ferreira na escalação de Endrick. A imprensa espanhola criticou bastante a forma como o camisa 9 foi escalado e detonou o técnico do Alviverde. Vale lembrar que a joia está em contagem regressiva para ir atuar no Real Madrid. Internacional toma decisão sobre destino de Maurício após assédio de rivais. Os bastidores do Internacional seguem agitados no mercado da bola. A equipe já conseguiu garantir diversos reforços neste início de temporada. Por outro lado, neste momento o clube trabalha com a possibilidade de saída de alguns jogadores, pode ter mais 2 jogadores deixando o Beira-Rio nos próximos dias. Um deles é Luiz Adriano, não apenas teria chegado a acordo, como já teria realizado exames médicos e está próximo de ser anunciado pelo Vitória. Quem também pode deixar o Colorado é Carlos de Pena, que é alvo do Corinthians, mas recebeu sondagens do exterior e pode deixar não apenas Porto Alegre, como também o futebol brasileiro. Se Carlos de Pena e Luiz Adriano entraram na lista dos negociáveis, o Internacional tenta conter o assédio por Maurício. O meia é alvo de diversos clubes do futebol brasileiro, entre eles Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Segundo o jornalista Wagner Martins, no Gaúcha ZH, as ofertas das equipes foram semelhantes. Os números ofertados pelo meia colorado giram em torno dos 8 milhões de euros, aproximadamente 43 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos de Maurício. Todavia, segundo o comunicar, os 3 clubes receberam a negativa por parte do Inter. Por enquanto, o recado para palmeirenses e rubro-negros é bem claro: desistam. Maurício não vai sair, informou o jornalista. No mês passado, o jornalista Simon Bianchini informou que teve uma conversa com Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, e revelou que naquele momento o interesse dos clubes era real, mas não havia proposta oficial. Conversei com outras pessoas que garantem que é real o interesse, mas nenhuma oferta foi apresentada de forma oficial. Inter não aceita Breno Lopes, informou Simon Bianchini na ocasião, através do X. O breve período em que Maurício passou longe, cedido para a seleção brasileira, foi lamentado pelo treinador. Além disso, o meia revelou como anda sua relação com o técnico e o presidente do clube por trás dos bastidores. Maurício foi contratado pelo Inter em 2020, desde então são 159 jogos com 23 gols e 24 assistências. Na última temporada foram 48 partidas, 11 gols e 11 assistências. E você, torcedor, o que você acha da situação de Maurício? Deixe a sua opinião nos comentários.